Bom dia, Fortaleza, região metropolitana, interior e o resto da humanidade. Estamos de volta para o caminho da vitória, meu filho. Larga esse café, essa bolacha. Vamos estudar agora, meu filho. Hoje o assunto é lindo, um assunto que eu choro, um assunto que eu me emociono, que é frase, oração e período. Então imagine você na sua casa, imagine. Tudo aquilo que você anunciar, e tiver um sentido, como é o nome dessa frase, você sabe? Frase. Então imagine, tudo aquilo que eu falar, que eu pronunciar, que eu escrever e tiver sentido, a gente chama de frase. Então veja, eu vou escrever aqui na lousa um diálogo lindo, veja. Olha que lindo. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu coloquei o travessão, ó, porque aqui é a fala de alguém. Então, esse vixe, se você for escrever esse vixe em qualquer lugar, ele não seria frase porque ele não tem sentido. Mas perceba que aqui eu coloquei uma pontuação, ó. Não foi? Então, se nesse enunciado tem uma pontuação, vai ter uma entoação, ou como vocês preferem falar, entonação, mesma coisa. Então veja, olha só que lindo, ó. Vixe, 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 vixe. Então perceba que ainda que essa palavra solta, ela não tenha sentido algum, ela não tenha tradução, mas com uma pontuação ela passa a ter sentido. Quando eu digo, vixe, é óbvio que quem está me ouvindo percebe que eu me assustei com alguma coisa. Quando eu digo, vixe, quem está me ouvindo sabe que eu estou fazendo uma pergunta. E assim por diante. Então, qualquer enunciado que você inventar aí, qualquer elemento que você inventar, que tenha uma pontuação e tenha sentido, você dá uma entoação para que ela tenha sentido. Sentido, tem que ter sentido. Como é o nome dessa frase? Frase. E aí o que acontece, ó? Eu tenho as frases, ó. As frases nominais. Ó. Oi, meu amigo. Oi, meu amigo. Tudo bem? Percebam. Por que são frases nominais? Porque é um enunciado que tem sentido. Oi, meu amigo. Estou cumprimentando alguém. Tudo bem? Estou perguntando como ele está. Então tem sentido. Pergunto a vocês aí em casa. Tem verbo aí? Tem verbo? Não, não tem verbo. Então a gente chama de frase nominal. E agora se eu disser assim, ó. Se eu disser, por exemplo, ó, vamos estudar? Vamos estudar? O que você acha? Então perceba que agora, vamos estudar, estou fazendo uma pergunta, indagação a alguém. Tem sentido, ó. O que você acha? Também tem, ó. Agora perceba que nos enunciados você tem um verbo. Como é o nome dessas frases verbais? Frases verbais. Então as frases elas podem ser nominais, essas frases podem ser verbais. Quando essas frases são verbais, qual é o outro nome que eu dou a essas orações? Orações. Orações. Então, essa frase verbal é uma oração, essa frase verbal é uma oração. Agora, saiba uma coisa. Uma oração, para ser oração, ela não precisa ter sentido, não. Se aquele enunciado tiver um verbo, é uma oração. Então, preste atenção em casa. Se aquela frase tiver um verbo, ela é uma oração. É uma oração, certo? Agora, se essa oração não tiver sentido,
Se essa oração não tiver sentido, aí não será frase. Quer dizer, toda frase verbal é uma oração. Agora, pode ser que uma oração ou outra não tenha sentido. Então, ó, nem toda oração é uma frase verbal. Então, você que gosta de fazer prova para a prefeitura, as provas dos municípios, tem essas bobagens. Ele pergunta, quantas frases tem naquele período? Ele pergunta, quantos períodos tem naquele texto? E assim por diante. Então, você tem, na verdade, as frases nominais, as frases verbais. E as frases verbais podem ser orações, mas quando uma oração não tem sentido, ela não será uma frase. Então, imagine que eu digo o seguinte, ó. Quando chegou, do jeito que aqui está, sem nenhuma outra oração, sem nenhum contexto, quando chegou não tem sentido. Quando chegou. Isso é uma oração, tá aí o verbo, quando chegou. Não tem sentido, por quê? Porque não há um contexto. É algo solto, está solto aí. Agora, se você colocasse, por exemplo, ó, isso aqui, ó, é uma oração. Agora, se você colocasse assim, ó, quando ele chegou, nesse caso, você vai perceber que agora é uma oração, porque tem verbo, e também uma frase verbal, porque tem sentido. Vão lembrar? Então você já sabe que frase é todo enunciado que tem sentido, certo? Que a frase pode ser nominal ou verbal. Nominal, quando não tem verbo, frase verbal, quando tem verbo, certo? A frase verbal também é chamada de oração. Beleza. Agora, se a oração não tiver um sentido, se ela estiver fora de contexto, se ela estiver isolada, ou qualquer coisa que seja, ela não poderá ser uma frase verbal, porque para ser frase tem que ter sentido. Tudo bem? Agora veja, ó. Quando eu tenho uma oração dessa, ó, com uma pontuação, a gente chama de período. Quando eu tenho uma frase dessa com pontuação, a gente chama de período. Ó. Então veja, eu digo assim, ó. O professor fez exercícios. Ele falou sobre orações. Então, o que aconteceu? O professor fez exercícios, ponto. Uma oração. Ele falou sobre orações, ponto. Outra oração. Então, o que acontece? O período ele começa no parágrafo e termina na primeira pontuação. Quando eu digo pontuação, um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Não pode ser 2 pontos. Para quem não lembra, quando eu coloco 2 pontos, eu continuo o período. Presta atenção que isso aí caiu já para professor do município, inclusive. Muita gente chorou, foi lindo. Olha, se eu começo o período, a frase aqui, eu comecei, e coloco os 2 pontos, o que vem depois é a continuação do período, porque os 2 pontos, ele dá continuidade à frase. Então, 2 pontos, não termina período não. O que termina período é ponto final, ponto de exclamação, o ponto de interrogação. Então, o período termina nessa pontuação. Então, olha aqui, ó, veja. Quando eu digo o professor fez exercícios, ponto, ele falou sobre orações, eu tenho aí um período composto. Por que é período composto? Porque, ó, o primeiro período termina nesse ponto e o segundo período termina nesse outro. Então, nós temos 2 períodos aí. Aí, aquela questão que caiu, para quem gosta de fazer provas, aqui em Fortaleza, alguém fez a prova para professor do município e tinha assim, ó, quantos períodos tem no parágrafo tal? E aí, o que acontece? Eles colocaram 2 pontos, eles foram misturando as coisas para que a pessoa não pudesse contar. Então, a pessoa contava, sempre dava mais. E depois a pessoa percebia que
2 pontos, não termina período. E assim por diante. E o período, ó, ele tem que ter a oração. Se a frase for nominal, não é período, entenderam? Então, por exemplo, se você tem aqui, ó, daqui é uma, ó, fez e falou, são orações, portanto, são períodos. Se você não tiver o verbo, a oração, não é mais o período, entenderam? Não é mais o período, então você não pode contar também. Então é isso. Eu tenho as frases, as orações e os períodos. Agora, o que acontece é que o período, ele pode ser simples, quando só tem uma oração. O período pode ser simples, quando só tem oração. Ou o período, ele pode ser composto. Quer dizer, eu tenho um período inteiro e ele pode ser composto. Vale, professor, que loucura. Vale, professor, que loucura. Pois é, meu filho. Vou mostrar para você agora, o diretor vai me seguir, o diretor está ali emocionado. O diretor está todo se tremendo. Então, veja, ó. Você vai namorar hoje à noite, como é que você vai dizer amor? Hoje pela manhã, hoje à tarde, você vai dizer assim, ó. Veja. Período composto. Então, o que acontece com o período composto? Veja só, eu digo assim, ó. Gente, o professor chegou, falou aos alunos e saiu. Olha o que aconteceu aí, ó. O professor chegou, falou aos alunos e saiu, ó, ponto. Isso é um período. Isso é um período. Eu falei para você que o período termina numa pontuação, tá aí o período. Certo, certo. Agora perceba, quantas orações tem esse período, ó? Quantas orações tem esse período, ó? O professor chegou, uma oração. Falou aos alunos, 2. E saiu, 3. Então eu pergunto a você aí de casa, se esse período tem mais de uma oração, se esse período tem mais de uma oração, como é o nome desse período composto? Acertou, período composto. E se ele tiver só uma oração, só uma, como seria o nome desse período simples? Período simples. E se o período é simples, como é o nome dessa oração absoluta? Oração absoluta. Acertou, estão preparados. Agora veja, presta atenção. Na última aula nós falamos sobre sujeito. Na última aula você revisou, falamos sobre sujeito, sobre análise sintática, você chorou, se emocionou. Então veja, o professor chegou, certo? Quem foi que chegou? O professor. Então o sujeito de chegar, ó, é professor. Se eu digo que professor chegou, lembre-se das aulas passadas, sujeito e análise sintática. Então, o professor chegou, certo? Quem chegou? O professor, sujeito. O verbo chegar, nós vimos lá em regência, ele é intransitivo. Quem chega, chega. Chegou ou não chegou? Chegou. Chegou ou não chegou? Sim ou não? Sim. Não, chegou. Então, esse verbo, ele não pede o objeto da ação, ele é intransitivo. Lembra que eu disse para você que os verbos intransitivos não pedem o objeto da ação? Quem beija, beija alguém. Quem abraça, abraça alguém. Quem ama, ama alguém. Veja, esses verbos pedem o objeto da ação. Agora, quem chega, chega. O máximo que você pode dar para esse verbo, como é? Cante comigo, lembra? Ó? Onde, quando, como. Aí que lindo, estão lembrando? Onde, quando, como. Que é a circunstância. Porque eles são intransitivos. Você pode chegar pela manhã, você pode chegar apressadamente. E aí você pode chegar até cansado. Agora, você não pede um objeto da ação. Você beija alguém, mas você chega, certo? Então, se esse verbo não pede nenhum tipo de complemento e ele tem um sujeito dele, pergunta a vocês. O que acontece com esse verbo? Se ele não depende de ninguém e ele é independente, vou fazer uma pergunta difícil. Como é o nome dessa oração independente? Oração independente. Oração independente é uma oração
que tem seu próprio sujeito, e se pede complemento, tem seu complemento, se não pede, fica sozinho. Isso quer dizer, ó, que essa oração é independente. Se eu digo falou aos alunos, lembra que no último encontro nós falamos que existe o sujeito simples e oculto? O sujeito simples e oculto. Então, falou aos alunos. Se você perguntar quem foi que falou aos alunos? Professor, ele, sujeito oculto. E ele falou a quem? Ó? Aos alunos. Então, veja, esse verbo aqui falar, ele tem um sujeito dele. Ainda que seja oculto. Ainda que seja oculto. O verbo falar tem um sujeito dele. E ele pediu um objeto da ação e eu dei, que ele falou a quem? Aos alunos. Então, essa oração também é independente. E a última, ó. Saiu. Saiu. Então, mesmo que não tenha escrito aí, quem é o sujeito que saiu? É o sujeito oculto. Ele, o professor, saiu. Ele saiu. Veja, as orações usam o mesmo sujeito. As orações usam o mesmo sujeito. Mas uma oração não depende da outra. Elas podem usar até o mesmo sujeito, que é o professor. Então, no primeiro ele está escrito, no segundo, no terceiro, ele está oculto. Pode até usar o mesmo sujeito, mas uma oração não depende da outra. Porque, ó, saiu, não precisa de complemento. É igual o verbo chegar, intransitivo. Saiu, saiu. Saiu, saiu. Aí você tem o onde, quando, como. Onde, quando, como. Que são as circunstâncias que nós chamamos de adjuntos adverbiais. Mas o verbo sair não pede complemento. Então ele é independente. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, nesse período aqui, que a gente chama de composto, eu tenho, ó, orações sintaticamente independentes. Independentes. Por quê, professor? Porque eu lhe falei, ó. Por quê, professor? Porque essas orações, elas têm seus próprios complementos. Quer dizer, o verbo tem seu sujeito e tem seu complemento. Ou o verbo tem seu sujeito e é intransitivo. Quer dizer, ele não precisa de outro verbo para existir. Ele não precisa de outra oração para ser entendido. Então, essa oração é independente. Aí eu pergunto a você em casa. Se elas são orações sintaticamente independentes, quer dizer, cada uma tem seus próprios elementos. Como é o nome dessas orações coordenadas? Quem lembra em casa? Orações coordenadas. Orações coordenadas, moçada, são aquelas orações que têm seus próprios elementos. Elas são sintaticamente independentes. Então você pode colocar várias orações no período e elas serem independentes. Agora, e se eu fizesse a seguinte frase, ó? Ó, o professor quer que todos fiquem. Coloquei essa frase para caber aqui dentro, na linha só, tá bom? O professor quer que todos fiquem. Todos fiquem. Então, eu vou perguntar para vocês. O professor quer que todos fiquem. O professor quer que todos saiam. O professor quer que todos sejam felizes. O professor quer que todos fiquem ricos. O professor quer, você pode querer qualquer coisa. Em português, se você voltar lá na aula de regência, eu falei que quem quer alguma coisa. Claro, no sentido de possuir, no sentido de ter. Eu quero dinheiro, eu quero moradia, eu quero segurança, eu quero uma vaga. Então você quer alguma coisa, certo? Então, imagine aqui comigo. Se eu digo que o professor quer que todos fiquem, não saiam, fiquem. Quem é que quer que todos fiquem? Ó? O professor, que é o sujeito. Eu estou falando do professor. Agora o que acontece? Ó? Quem quer que alguma coisa? O professor quer o quê? Ó? Que todos fiquem. Perceba, gente, que essa oração inteira, gente, é complemento dessa. Ó. Olha aqui em cima, ó. O professor chegou, morreu, acabou. Falou aos alunos, acabou, saiu. Agora aqui não, ó. O professor quer alguma coisa. Ele quer o quê? Que todos fiquem, ó. Essa oração inteira, gente, é a resposta desse verbo aqui, ó. Essa oração inteira, ó, é a resposta desse verbo aqui, ó. Se essa oração inteira é a resposta desse verbo, como é o nome dessa oração subordinada? Oração
subordinadas, gente, ó. Então, as orações, elas podem ser coordenadas ou subordinadas. O período composto, ele pode ser por coordenação ou subordinação. Subordinação nós vamos ver mais à frente, oração subordinada. Porque eu vou me atentar, nesta aula, às orações coordenadas. Então, veja só, diretor, vou apagar aqui, ó. Então, o que acontece, ó? Vou pegar aqui as chamadas orações coordenadas, ó. Orações coordenadas, que vocês já sabem, são sintaticamente independentes, certo? Então, as orações coordenadas são sintaticamente independentes. Tem uma coisa, gente, lá do latim, que passou para o português, que a gente chama de síndeto. Síndeto. Ai, professor, no meu prédio tem um síndeto. É o que, abestado? Ali é outra coisa, aqui é síndeto. Síndeto. Síndeto quer dizer, ó, conectivo, conectivo, conectivo. Síndeto é conectivo. Então, o que acontece com as orações coordenadas? Especificamente com as orações coordenadas. Veja só. As orações coordenadas podem ser, ó, assindéticas. Assindéticas. Então, imagine. Se síndeto é conectivo, assindético deve ser o quê? O que vocês acham? Assindético não tem o síndeto. Assindético não tem o síndeto. Então, por exemplo, ó, chegou, saiu. Tem aqui as orações coordenadas, ó, chegou, saiu. Elas são coordenadas? São. Mas veja que eu tenho, ó, um ponto separando aqui, ó. Não tem síndeto, não tem conectivo. Então, como é o nome dessas orações coordenadas? Sim, assindéticas. Coordenadas assindéticas, porque não tem o síndeto, não tem o conectivo. Agora, veja, e se eu disser assim, ó? Sindéticas. Então, perceba, ó, se é sindético, ó, chegou e saiu. Chegou e saiu, ó. Perceba que agora eu resolvi usar um síndeto. Que é o conectivo. Então, ó, veja, chegou, saiu. Chegou, saiu. Chegou e saiu. Dessa vez eu usei o síndeto. Então, isso aqui, ó, é uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque ela precisou do conectivo para se ligar a outra. Essa oração, ela é coordenada assindética, que ela precisou do conectivo para se ligar a outra. Entenderam aí? Estão entendendo? Então, nós temos o período composto, certo? Período composto por coordenação, quando as orações são independentes, elas têm seus próprios elementos, certo? E o período composto por subordinação, que nós vamos ver na próxima aula, claro, que aí ela precisa, ó, uma oração precisa ser complementada por outra, quer dizer, uma depende da outra, por isso que ela é subordinada. E as orações coordenadas podem ser assindéticas, se não tem o conectivo, ou o síndeto, e sindéticas, se ela tiver o síndeto, o conectivo. E aí você vai pensar o seguinte, gente, se tem um conectivo, ela vai expressar alguma ideia. Se tem um conectivo, a sua missão, e aí, ó, tem duas formas de isso cair na sua prova, qualquer que seja o concurso. Ele pode perguntar a classificação da oração, simplesmente. Qual é a classificação? Aí você diz, oração coordenada sindética, alguma coisa que eu vou falar. Ou então ele vai perguntar, qual é o sentido do conectivo na frase? Qual é o sentido do conectivo no período? Qual é a relação semântica entre uma oração e outra? Então, para saber isso, é só saber o sentido da frase. Sabendo isso, você responde tudo o que eu perguntei agora. Então, em casa, você vai lembrar da seguinte frase, ó, veja. Aí eu coloco aqui, ó, orações coordenadas sindéticas. Se é sindética, você já sabe. Tem conectivo, deve expressar alguma ideia. Aí você pensa assim, ó. Professor,
a minha mãe e a minha avó, elas foram aos Três Amores. É o novo, né, pessoal? Professor, eu não moro em Fortaleza, não sei o que é isso, não. Três Amores é uma casa de show que vivia lotada, uma casa de show que vivia lotada, era demais e tal. Então, Três Amores é uma casa de show. Professor, eu não moro em Fortaleza, não sei, pois que saiba que era uma casa de show. Mas é só lembrar a frase, ó, Três Amores no Ceará. Três Amores no Ceará. Então, imagine que não é uma casa de show. Pronto. Três amores. Três pessoas que se amam. Por que eu tenho que lembrar isso, professor? Três Amores no Ceará. Três Amores no Ceará. Três Amores no Ceará. Porque, ó, Três Amores, ó. Três As, ó. Três As, ó. No Ceará, ó. C, E. Três Amores no Ceará. Por quê, professor? Porque, veja, ó. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Claro que depois que você treinar, você não precisa mais saber dessa frase, né? Depois que você treinar, você não precisa mais saber dessa frase. Depois que você treinar, você não precisa mais saber dessa frase. Mas, ó, você tem que internalizar isso. Então, as coordenadas sindéticas são 5, ó. As coordenadas sindéticas aditivas, as coordenadas sindéticas adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, por que esse nome? Porque cada oração ela expressa uma ideia. Cada oração ela expressa uma ideia. Então, a aditiva, por exemplo, ó, ela expressa soma. A adversativa, por exemplo, ó, expressa uma contrariedade. Deixa eu apagar essa linha aqui. Uma contrariedade. Uma contrariedade. Alternativa, ó, alternância. Alternância. Conclusivo, ó, conclusão. Explicativo, ó, explicação. Então perceba, se ele perguntasse, o avaliador perguntasse, o conectivo na linha tal expressa a ideia de quê? Aí você ia prestar atenção na ideia e ia dizer, ó, ideia de soma, de contrariedade, de alternância, de conclusão e explicação, no caso dessas orações. Ou então ele perguntaria, qual é a classificação sintática? Sei lá, ou coisa parecida. Aí você diria, ó, oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, e assim por diante. Veja aqui os exemplos, ó. Então veja os exemplos aí, ó. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu digo o seguinte, rapaz, ó, exemplos aqui, ó. Ele chegou e foi dormir. Ele chegou. Foi dormir? Foi dormir. Então perceba que eu tenho duas ações. Esse ser humano fez duas ações. Ele chegou, uma. E foi dormir, duas. Se ele fez duas ações, como é o nome? Ó, veja a conjunção. Essa conjunção é o quê? A gente diz que ela é uma conjunção aditiva. Conjunção aditiva. Por que é conjunção aditiva? Porque ela expressa soma. Então, o que eu tenho aí é uma oração coordenada. Sindética, aditiva. O que vale é o contexto. Então, como foi que você aprendeu com a tia Fátima? Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, expressavam contrariedade. Era um adversativo. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Veja. Eu posso fazer o seguinte, imagina o seguinte, ó. Ele chegou muito cansado. Aí o que que eu vou fazer, ó? Ele chegou muito cansado e não foi
dormir. O que eu fiz aqui, gente? O que eu fiz aqui foi impropriedade. Como assim impropriedade? Porque se eu tenho conjunções adversativas, o mais, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, por que eu vou usar um que não é? Porque, gente, o escritor do texto, ele não é obrigado a ser professor de português, não. Você é que tem que perceber isso. Então, olha o que acontece, ó. Se ele chegou muito cansado e não foi dormir, ele chegou cansado e não foi dormir, isso aqui, ó, esse está sendo agora uma conjunção adversativa. Porque está expressando uma contrariedade. Então veja que o é de cima é soma e o é de baixo é oposição. O é de baixo é oposição. Então, oração coordenada aditiva, oração coordenada adversativa. E aí, é como eu falei, o que vale é o contexto. Então perceba, eu posso dizer o seguinte, ó. Outra aqui, ó. Ó. Ora, cochilava, ora, estudava. Agora, o que essa pessoa fez, ó? Ele alternava, ó. Ora cochilava, ora estudava. Ora cochilava, ora estudava. Ele não ficava alternando as ações? Então, ó, como é o nome dessas orações alternativas? Alternativas, ó. Então, o que nós temos aí, orações alternativas. O que nós temos é orações alternativas. Veja agora a conclusiva, ó. Todos estudaram muito. Sim. Então, o que acontece quando as pessoas estudam muito, teoricamente, na teoria? Elas são aprovadas. Então, eu posso concluir o seguinte, ó. Todos estudaram muito, ó. Portanto, serão aprovados, ó. É o que eu posso concluir. Todos estudaram muito, serão aprovados. Então, todos estudaram muito, portanto, serão aprovados. Então, uma é a conclusão da outra. A partir de uma eu posso concluir a outra. Aí, claro, se você dissesse o contrário, né? Não ia ter coerência. Porque, teoricamente, quem estuda muito é aprovado. Então, isso aqui, ó, é conclusivo. Explicativo, olha o que acontece com explicativo, ó. Eu digo, ó. Diretor, pega aqui, diretor, pega. Posso escrever aqui? Então, ó, eu digo assim, ó. Aproveite o dia. Aproveite não, professor. Aproveite o dia. Aproveite não. Aproveite o dia. Ó. Porque a vida é curta. Então perceba que nesse caso agora, ó, eu dei aqui, ó, uma ordem, ó. Quando você dá uma ordem ou conselho, o que vem depois, ó, é a explicação, ó. Aproveite o dia. Aproveite não. Aproveite, porque a vida é curta. Aproveite, porque a vida é curta. Então, o que vem depois é a explicação. Se eu digo assim, ó, preste atenção, preste atenção, meu filho, porque eu estou falando com você. O que vem depois é a explicação. Lute por seus direitos, que a vida é árdua. O que vem depois é a explicação. Então, o que você tem, ó, são as orações, ó, coordenadas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, essas são as orações coordenadas sintéticas. É só lembrar. 3 amores do Ceará. 3 amores do Ceará. Diretor, eu tenho quantos minutos ainda, diretor? O diretor está emocionado. O diretor ele está tremendo todinho ali, ele está tremendo. Vocês não estão vendo o diretor emocionado. Então, meus filhos e minhas filhas, revisem. Vejam novos exemplos na sua gramática, na sua apostila, na internet, para internalizar ainda mais o conceito. Eu desejo a vocês paz, discernimento, e a gente se vê na próxima aula.